Tem um personagem que saiu de cena na nossa história. Eu disse que saiu de cena. Não quer dizer que ele saiu do teatro, certo? Ele saiu do palco. Mas ele está ali, ele está acompanhando. Mas quem é que saiu do palco? Só para. Qual o personagem que está faltando nas ruas? O senhor está falando da relação do povo, né? Dessa Sim, manifestação popular. sim, exatamente. Vamos dizer o povo, né? Mas povo é uma categoria muito Sim, abstrata. os Mas vamos trabalhadores. dizer assim, né? O movimento sindical foi desestruturado, né? O protagonismo dos trabalhadores, né? Perfeito, perfeito. Movimento sindical desestruturado, protagonismo dos trabalhadores, né? Quer dizer, você tem aí um resultado desse processo. Pronto, então esse é o ponto que eu queria chegar, né? Porque a história é assim, tem a gênese, tem um desenvolvimento e tem um resultado, né? Antes eu trabalhava muito com essa ideia, você tem a gênese e tem o desenvolvimento, mas eu descobri que a dialética tem uma outra estação, que é o resultado, né? O resultado significa, eu até posso utilizar um exemplo assim, eu sempre gosto de utilizar esses exemplos, em termos do nosso desenvolvimento individual. Você pode pensar assim, né? Aquela pessoa que passou a vida inteira com maus hábitos e levando uma vida desregrada, aí quando chega nos 60 anos, começa a estar muito adoecido e começa a fazer um balanço e diz, olha, eu cheguei nesse ponto aqui. Aí eu digo, olha, esse é o resultado desse desenvolvimento. Agora, esse resultado não adianta. Você tem que pensar agora, daqui para frente, a partir desse resultado. Né? Não vai mais pensar que é como se isso, né, tem que ser levado em consideração, inclusive para se pensar, né, em termos daquelas condições. O Marx ele falou isso quando ele disse que o homem faz história, né? Lá no 18 Brumário, é uma frase muito interessante, né? Quando ele diz que, né, são os homens que fazem história, a gente às vezes esquece disso, né? Mas os homens fazem sobre determinadas condições, né? Condições, inclusive, legadas pelas gerações passadas. Né? Então, você tem as condições, isso que eu falo em resultados, são condições a partir do qual nós temos que pensar como é que nós vamos fazer história agora. Então, é por isso que é importante a gente entender a gênese, entender o desenvolvimento e entender os resultados disso tudo. Quando o Erismar falou a questão da desestruturação do movimento sindical, gente, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Porque é com todas as críticas que nós possamos fazer ao sindicalismo, e eu sou um dos críticos do sindicalismo, né? Eu sempre nessa minha trajetória de participação, fui sindicalista, né? O Erismar sabe, a gente lutou, militou, né, no movimento sindical, e eu também sempre na universidade, sempre sou convidado para dar palestra para sindicalistas, né? Inclusive na próxima semana tem uma palestra para dar para sindicalistas. Quer dizer, veja bem, né? Eu sempre fui um crítico do sindicalismo, certo? Eu sempre fui um crítico do sindicalismo, mas eu nunca deixei de reconhecer o valor que essa instituição, o sindicalismo corporativo, tem na sociedade brasileira, né? Pela própria miséria da nossa sociedade, né? Quer dizer, o sindicalismo, ele é aquilo que a gente possa dizer, aquela parte organizada, né? Uma parte organizada que tem uma consciência de classe. Quando a gente fala consciência de classe, a gente tem que entender o seguinte, consciência de classe em si e para si. O que é a consciência de classe em si? O que é o em si da classe? É a organização, né? É a organização. Então, a consciência de classe, né, quer dizer, uma categoria que tem uma organização, só esse fato já é uma consciência de classe. Né? Então, a crise do sindicalismo, o esvaziamento dessa instituição, né, esse terremoto que abateu, inclusive, a capacidade financeira dessas instituições, né, porque, na verdade, Michel Temer, a reforma trabalhista, foi fazer aquilo que a FHC não conseguiu fazer.
E eles sabiam, isso é algo planejado, gente. Não vão pensar que foi meramente por acaso. Isso foi planejado, porque eles tinham que quebrar aquela instituição que representava um obstáculo, historicamente, a todo o processo, nos últimos 20 anos, né, de desmonte dos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né? Foi a base, inclusive, dos governos do PT. Quer dizer, o PT, por mais que a gente possa criticar o PT, né, mas é o único partido que tem vínculo com essa instituição. Pronto, só isso daí já é alguma coisa. Agora, eu critico o PT, é a direção do PT, não é o partido no que ele representa em termos de um legado. Agora, a questão é que essa crise do sindicalismo, que ela, de um certo modo, eu falo disso há mais de 20 anos, né? Mas com a reforma trabalhista, esse esvaziamento financeiro dos sindicatos, isso abateu muito. Se já estavam abatidas por conta da restauração produtiva, né? Por conta do desemprego, né? 15 e 16, eu falei para vocês que foram 2 anos muito difíceis, né? Desemprego dobrou, triplicou, informalidade aumentou, quer dizer, e isso criou espaço para Uber fazer muito dinheiro aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, isso realmente é tudo contra a prática sindical, né? Contra a organização desse ator que, queiramos ou não, ele mobiliza, certo? Ele mobiliza, né, a sociedade, né? Tinha uma estratégia, tá? Só que quebrou essa perna. De 2018 para cá, as dificuldades que nós temos. Quer dizer, agora, eu, como crítico do sindicalismo, eu não estou dizendo que antes eram flores, porque essa burocracia sindical, ela também, né, desde que Lula foi eleito em 2002, né, adotou uma política de concertação social, né, uma política neocorporativa, né, que eu critico, né? Quer dizer, isso daí foi uma escalada de erros, né? Esse desprezo pela formação, erros, crítica, né? Quer dizer, esse fechamento no neocorporativismo, né? Não buscar aliança com setores, inclusive da juventude, né? Que estavam geralmente em empregos, né? Terceirizados, a questão da terceirização, né? Que sempre foi um problema para corroendo lá a base. Então, quer dizer, você teve uma série de erros que a burocracia sindical foi tendo. Aí chegou a reforma trabalhista, Michel Temer deu o tiro de misericórdia, certo? O tiro de misericórdia, né? Quer dizer, é uma questão de um desenvolvimento de um resultado. Nós estamos pagando o preço. Quando eu falo pagar o preço, significa, olha as condições que nós estamos hoje. Nós chegamos aqui como por quê? Eu sempre digo que nós temos que, sempre que está vivendo uma condição, a gente pergunta, nós chegamos aqui como e por quê? Né? E isso é algo que se faz, toda a sociedade racional, ela tem essa capacidade, né, que a gente chama de crítica e autocrítica. O que não se tem, por exemplo, em sindicatos e partidos. A nossa cultura política não é uma cultura política, principalmente na esquerda, porque é a esquerda que apanha mais, né? Uma cultura política de crítica e autocrítica, né? Nós mesmos, individualmente, é uma sociedade muita dificuldade de ter uma reflexão, porque a crítica e a autocrítica ela exige uma capacidade reflexiva, o que, na verdade, é desabilitado pela cultura. Eu tenho essa leitura de uma cultura, a cultura brasileira, e aí eu sou crítico que nesse aspecto, que eu até tenho uma expressão para isso, eu não sei se o Alex, se no Uruguai é a mesma coisa, se na Argentina é a mesma, enfim, a miséria brasileira. Mas a miséria brasileira, eu, inclusive, tento
tento pensar isso como sendo um aspecto da dominação burguesa no Brasil, ela é um projeto de dominação, né? Quer dizer, você deixar um povo na ignorância cultural é um projeto de dominação, dominação política, certo? E é uma das pernas do Estado neoliberal, essa produção da ignorância cultural, né? Uma ignorância cultural que está tanto no povo como na classe média. Não vamos pensar que é só o povo, não. É uma classe média ignorante. No aspecto de que sentido? Em vários aspectos, né? Inclusive na questão de um certo letramento. Letramento, essa palavra letramento, né? Quer dizer, o Brasil é uma sociedade iletrada, iletrada. O que é iletrada? Falta letramento. Letramento é o seguinte, é para você ler, né? Mas não é só ler, é interpretar. Falta isso. E não é só para ler, hein? É para qualquer coisa. Hoje em dia a coisa está tão séria que é ler o mundo. Ler o mundo, né? Você tentar ter uma capacidade de ler os acontecimentos. Você olha, por exemplo, para essa disputa entre o STF e o Congresso, ou você vê, por exemplo, essa disputa aí entre o Xandão e aquele jornalista americano, né, o Greenwald, né? Quer dizer, como é que vai ler isso daí, né? Essas análises políticas que nós fazemos, né? A partir dessas notícias, né? Porque como é que você vai ler o mundo? É pelas notícias, tal? Como é que você lê uma notícia? Isso deveria ser feito um exercício, né? As escolas deveriam estar preparando os indivíduos para esse letramento do mundo, né? Letramento, inclusive, para lidar com o quê? Com dados. E não apenas com dados, com informações, com a chuva de informações. Nós nunca na história da humanidade, nós nunca estivemos tão bombardeados por informações. Isso daqui, ó, né? Nunca, nunca. Nunca, em nenhuma época da história, o indivíduo foi tão bombardeado por informações, as mais diversas. Você entra no YouTube, WhatsApp, entra na internet, tá? A todo momento, vocês sabem disso, certo? Quer dizer, mas ao mesmo tempo se reduziu a nossa capacidade de organizar estes sinais. Então, é nesse sentido que nós não temos um letramento adequado para lidar com essa tempestade de informações. E isso faz com que essa dificuldade de crítica e autocrítica, de reflexão, evidentemente é decorrência disso. E isso não afeta só as pessoas em geral, o povo, as pessoas comuns, não. Isso afeta os intelectuais, isso afeta os políticos, sindicalistas, né? Todos nós, né? Agora, é claro que nós que estudamos, né, que temos uma prática, vocês, né, que no sábado estão aqui abrindo, né, nós estamos fazendo essa discussão, fazendo essa reflexão, né, esse movimento de cognitiva, quer dizer, isso nos habilita, né, vamos dizer, de um certo modo, a estar fazendo ligações com eventos que nós tomamos conhecimento, né? Porque o que eu falo aqui, o que vocês leem acolá, de repente vocês vão ligando, né? Porque a espécie humana tem essa capacidade, né? De estar ligando uma coisa a outra, aí vocês já vão ponderando, né? Isso faz a diferença, por pequena que seja, né? Agora, o fato é que, voltando a essa questão aí da prática de crítica e autocrítica, e que as nossas lideranças sindicais, burocratas sindicais, né? A burocracia, ela é algo muito própria da nossa formação, da formação brasileira, né? Quer dizer, uma sociedade que a força da ordem é muito forte, da tradição, né? Vamos dizer, dos regramentos,
institucionais, dos insulamentos burocráticos, corporativos, né? O Brasil é uma sociedade corporativa, né? Só para vocês verem uma coisa curiosa, só um dado, né? Só um dado. O Congresso Nacional, o Senado, ele se levantou em armas por conta do STF ter agido contra as emendas impositivas, né? Quer dizer, foi uma decisão tomada que praticamente declarou guerra ao Congresso Nacional, né? Aí o Lira, ele tira todas aquelas PECs que estavam na gaveta, né, para restringir, para ter o controle do STF, né? E vocês sabem que todos os senadores aprovaram essa movimentação do Arthur Lira, inclusive senadores do PT, viu, Erismar? Se você for pesquisar, você vai encontrar isso, né? Olha que coisa curiosa, né? Inclusive senadores do PT. Agora, por que que eles fizeram isso? Porque isso interessa para o governo, vamos dizer, um Congresso que enfrente o STF, não interessa para o governo Lula. Até porque essas emendas impeditivas, né, o orçamento secreto, todas essas mudanças institucionais que colocaram muitas dificuldades para quem vai governar e deu muito poder ao Congresso Nacional, né? Isso, na verdade, não é bom para o governo, né? Não é à toa que interessa para o presidente Lula que, de fato, o STF ele coloca um limite nisso, ele, inclusive, bloqueia essas emendas, porque elas, além de não terem transparência, elas dificultam o orçamento público, né? E no ano eleitoral. Então, quer dizer, por que que os senadores do PT votaram com o presidente do Senado, né? Simplesmente por uma questão corporativa, né? Quer dizer, o político, ele é político no sentido mesmo de pertencer àquela corporação que é o Congresso Nacional. Ele pertence mais àquela corporação do que aos interesses do partido a qual ele foi eleito, né? Quer dizer, as corporações pesam muito, né? Assim é com militares, assim é com professores, com todos os funcionários, né? Professores, a universidade é a mesma coisa, gente, né? Se alguém, num concurso para professor, se algum candidato não gostar do resultado e entrar com uma ação ou judicializar aquilo, ele nunca mais faz concurso ali. Porque todos os professores, quer dizer, você vai ferir o corpo, aquele corpo, né? Porque, na verdade, é um corpo, né? Então, essa coisa do corporativismo é muito forte na nossa cultura, na cultura brasileira, né? A cultura brasileira é uma cultura corporativa, é muito forte. Isso é por conta de uma tradição, né, que foi fortalecendo esses insulamentos, né, e os interesses. É por isso que na política, né, você tem que saber lidar com isso, né? Quer dizer, quem governa tem que saber lidar com essas, tem que levar em consideração, né, essas suscetibilidades, né, dessas corporações, né? Porque senão causa uma crise política, né? E o sindicalismo, evidentemente, não poderia ser diferente. O nosso sindicalismo é um sindicalismo corporativo, né? Tanto na forma como ele foi organizado, como na cultura dele, né? Na cultura política, né? E isso dificulta, inclusive, a você ter uma consciência de classes para si. Para si. Quer dizer, o em si da classe é o máximo que nós conseguimos desenvolver em termos de consciência de classe. O para si é a consciência política. Aí você tem que pensar na classe trabalhadora.
Quem é que pensa na classe trabalhadora? Vamos dizer, o partido. Agora, se vocês forem verificar, com a crise do PT, né, quer dizer, com esse partido que sai desse grande transformismo, esse para si ele já vai se fragilizando, né? Porque você vai ter uma dificuldade, você está pensando nessa totalidade, né, social, né? Quer dizer, é uma crise da totalidade social, né? Porque todos aqueles referentes que são de totalidade, eles vão tendo, né, eles vão perdendo, vamos dizer, uma referência, né, na prática política. É o caso não apenas da classe, né? Quer dizer, Partido dos Trabalhadores, ficou nesse nome, porque, na verdade, não é, né? Isso daí eu não sei o que é que significa, efetivamente, né, ser esse nome. Quer dizer, mas originalmente, sim. Originalmente estava fundado porque o projeto era ir além do em si, né? Você ter um projeto para uma classe, né? Mas essa representação, essa identidade, ela foi se, né? Outro é a questão da nação, né? Que é outro elemento de totalidade que vai perdendo. Essa é mais difícil ainda. Essa é mais difícil. São elementos que vão se dissolvendo. Então, essa questão da burocratização, né, que afeta o sindicalismo, estou falando do sindicalismo, esse ator, né, que poderia estar mobilizando as categorias a quais eles representam, e, a partir dessas categorias, está envolvendo outros trabalhadores para tentar, inclusive, apoiar a luta desses trabalhadores, né? Isso não tem ocorrido, isso não ocorreu, né? Porque o corporativismo é que tem sido a regra, né? E nas condições que nós temos hoje, isso mereceria uma discussão, né? Até que ponto pode-se ocorrer? Porque se na época que essa instituição ela tinha uma capacidade de mobilização maior, ela assim não fez, né? Nessas condições, será que elas vão conseguir? Né? Essa é a questão. Nessas condições objetivas, né? É uma interrogação. É uma interrogação. Talvez vai exigir mais de uma direção política, né? Eu estou pensando aí no caso das centrais sindicais, né? Mas eu não vejo muitas diferenças em termos, quer dizer, mudanças mais significativas dentro, por exemplo, do sindicalismo brasileiro, pelo menos de 2018 para cá, né? Eu não vejo. O que eu vejo é muita movimentação nos corredores do Congresso Nacional, quer dizer, você tem, então, essa fragilidade que antes se dava no campo do corporativismo, ela se metamorfoseou e hoje ela se expressa no campo da institucionalidade, né? Isso é uma coisa curiosa, o que não deixa de ser um outro movimento corporativo, certo? Quer dizer, antes o corporativismo era através de uma prática, né, vamos dizer, do 90 para cá, uma prática das greves parciais, por categorias, e vamos dizer, com a maior dificuldade de articular outras categorias ou fazer um movimento numa perspectiva da classe, da formação política, ideológica, numa perspectiva, vamos dizer, uma questão ideológica, né? Para a construção de uma identidade, pelo menos daqueles que estão organizados, né? Mas vamos dizer, o corporativismo, né? Face essa crise dessa forma corporativa, essa crise da forma corporativa leva essas instituições ao corporativismo 2, que é a questão do movimento institucional em si, né? Quer dizer, não vão mais para as ruas, né? Basta ver, por exemplo, o que é que foi o 1º de maio desse ano,
né? Quer dizer, isso que eu estou falando tem resultados empíricos, certo? Eu não estou especulando aqui, eu não estou divagando, eu estou fazendo uma análise a partir de fatos que eu tenho acompanhado. Por exemplo, o 1º de maio, né? O 1º de maio de 2024, eu não vi nenhum movimento mais expressivo, né? Eu vi uma comemoração aqui em São Paulo, que é uma cidade que sempre marcou por né, essas concentrações, mas totalmente desastrada em termos de estar expressando, vamos dizer, um movimento de uma instituição, como no caso, né, uma instituição cara a todos nós, que é o sindicato corporativo, né? Então, quer dizer, essa questão desse ator que está fora do palco, né? A gente tem que explicar através de toda essa processualidade. Tem questões objetivas que eu falei para vocês, né? Você tem a reestruturação produtiva, mas não apenas, né? Você tem mudanças tecnológicas, você tem mudanças institucionais, o caso que como a reforma trabalhista vai atingindo as categorias, né? Como a grande crise de 15, 16, 2015 e 2016, ela bateu muito o mercado de trabalho, né? Como as formas de contratação por conta do nosso desenvolvimento capitalista, né? Como elas também têm um impacto no novo perfil dos assalariados, né? de serviços. O Brasil é uma sociedade desindustrializada, nós não podemos desprezar isso. A desindustrialização pesa muito, ela pesa na conformação da nossa burguesia, ela pesa na conformação do nosso proletariado, ela pesa em muitas coisas na nossa vida. Às vezes a gente não, vamos dizer, faz noção do que, né? Mas a desindustrialização, então, quer dizer, o resultado de todos esses vetores aí é essa situação de um personagem, né, que saiu do palco, né? E o que nós temos no palco, então, né, quando você não tem o trabalho, né, quando você enfraquece essa perna, né, do processo civilizatório, né, se você, né, enfraquecer o trabalho, o que é que vai ficar? Você vai, evidentemente, né, por tabela, né, isso explica esse poder do capital. Às vezes a gente fala o poder do capital, mas a gente tem que explicar o poder do capital pela fraqueza do trabalho. Porque trabalho e capital eles só são entendidos a partir dessa relação entre os dois, né? E a gente tem que entender isso daí, essa dialética, né? De que o poder do capital, inclusive essas disputas entre frações da burguesia, né, que estão aí se digladiando em armas, né, porque são interesses que a gente tem que identificar quem é que está apoiando, por exemplo, o bolsonarismo, quem é que está apoiando, por exemplo, a direita neoliberal, porque essas são as duas grandes forças políticas no Brasil, né? É bobagem a gente achar que, por exemplo, o fato de ter sido eleito Lula, né? O PT ou as forças do trabalho seja protagonista nessa. Pelo contrário, né? O que é que explica, por exemplo, a fraqueza do governo? Exatamente a falta desse personagem que foi importante, né, na época da frente neodesenvolvimentista. Porque o único elemento, né, vetor do lulismo, né, que dava força, substância, vamos utilizar a palavra, né, ao lulismo, era
a classe operária organizada. Porque o lulismo era um tripé, né? Era a burguesia interna, o subproletariado e a classe operária organizada. A burguesia interna, nós sabemos que ela não pode ser força de nenhum governo democrático popular, né? A burguesia interna, o que é que significa esse conceito de burguesia interna? O que é a burguesia interna? São aqueles setores, né, que não são nem a burguesia associada, né, que é a burguesia ligada ao capitalismo internacional, né? Vamos dizer, essa burguesia que foi a base aí do governo FHC, né? Nem é a burguesia nacional, né? Quer dizer, a burguesia interna não é a burguesia nacional. A burguesia nacional não existe, né? Ela não existe enquanto força política, né? O que você tem é uma burguesia interna, uma burguesia associada, né? Agora, a burguesia interna, segundo alguns analistas, né, como, por exemplo, Armando Boito, o pessoal lá da Unicamp, da ciência política lá da Unicamp, né, esse grupo de marxistas, muito próximo do Nico Poulantzas, né, aquele cientista político francês, quer dizer, eles fazem uma análise muito fina, muito interessante nesse livro aqui, né, que quem tiver interesse em estar acompanhando, né, esse livro aqui, ele é um livro com uma análise das frações da burguesia, de como é que elas se relacionam entre si nos governos, se relacionaram nos governos Bolsonaro, né, e Lula, né? Lula e Bolsonaro, né, os governos, né? Então, quer dizer, então esses analistas, eles fazem essas diferenciações. Eles dizem que, por exemplo, a Frente Neodesenvolvimentista, né, ela se baseava nesse tripé, né? A burguesia interna, que são setores que têm interesse, por exemplo, no crescimento, têm interesse no mercado interno, são setores que têm interesse numa reserva de mercado, como, por exemplo, olha só, os bancos, eles colocam sendo burguesia interna, né? As empreiteiras, que têm contratos com o Estado, burguesia interna, né? Setores, inclusive, do agronegócio, né? Que é a burguesia interna, né? A burguesia brasileira que tem interesses em garantir, né? Segundo esses autores, né? Garantir um desenvolvimento, né? E eles dizem o seguinte: a burguesia interna é o grande suporte, né? Dentro da burguesia dos governos do PT, né? Quer dizer, os governos do PT, né? Enquanto Vargas, né? O varguismo tinha como base a burguesia nacional, né, que depois acabou até nem existindo isso, né, porque que, na verdade, a burguesia nacional sempre foi muito frágil, tão frágil que não tinha, né, se dobrou aos interesses do imperialismo e dos latifundiários no golpe de 64, mas a burguesia interna não é burguesia nacional, mas também não é uma burguesia associada, ela tem um interesse num projeto, por exemplo, de crescimento, desenvolvimento, né? E aí dá para entender porque é que Lula, em 2002, colocou lá o Zé de Alencar como vice, né? E é curioso que agora, né, em 2022, colocou o Alckmin, né, como vice, mas aí é aquela chamada, né, de que, olha só, eu tenho uma base dentro da burguesia brasileira para, né? Então, é o seguinte, o lulismo, ele tem essa construção, a burguesia interna, o subproletariado e a classe operária organizada. O único pé desse tripé que tem uma capacidade organizativa, de mobilização, de organização, é a classe operária organizada, é a burocracia sindical, né? E foi Giovanni, esse pé que... Pois não. Giovanni, não, porque tem a Sheila e a Dissa que queria fazer uma pergunta, ela levantou a mão, não sei se você está conseguindo aí, porque de acordo com a forma como tiver à sua disposição.
Não, mas eu não estou vendo. Obrigado, Elismar, porque eu não estou conseguindo enxergar aqui bem. Mas, por favor, quem levantou as mãos, por favor, faça a pergunta. Desculpa aí se eu não percebi. Boa tarde a todos e todas. Não, é só um questionamento, professor, do que o senhor está colocando com Tony, relação sim. à luta de classes, né? Enfim, em relação ao capital-trabalho. Nesse sentido, é que eu estou lendo o Glosas Críticas, né? E que o Marx está fazendo uma crítica à questão, né? Uhum. Da luta de classes, né, que aconteceu, e o Prussiano vai, né, criticar que aquele movimento não tem importância nenhuma, e o Marx vai fazer a defesa, né. Daí ele pontua em um determinado momento do texto a questão do Estado, né. Eu quero ler só um Sim. trechinho Tony. para poder contextualizar no sentido de a classe trabalhadora entender a essência do Estado, qual a função do Estado, né, dentro dessa... É porque eu também me lembrei do Mesários, até do professor Uhum. Ricardo, que ele falou uma vez que a classe trabalhadora, historicamente, vem escolhendo o campo do inimigo, né? Aceita as regras e aceitou jogar no campo do inimigo, né? Que a gente poderia colocar que essa disputa da luta de classes, ela vamos dizer assim, determinada não é uma palavra ruim, mas ela é direcionada para esse campo. No caso, eu entendo o Estado, né? Porque eu entendo que a luta de classes, do pouco que eu estou lendo de Marx, ela tem uma dimensão de totalidade e não se localiza especificamente, vamos dizer assim, na superestrutura, né? Nem sei se isso é adequado falar, né? Mas assim, ele fala o seguinte: o Estado jamais encontrará no Estado e na organização da sociedade o fundamento dos males sociais, como o prussiano exige do seu rei, onde, a partir dos políticos, cada um encontra o fundamento de qualquer mal no fato de que não ele, mas o seu partido adversário acha-se no leme do Estado. Até os políticos radicais e revolucionários já não procuram o fundamento do mal da essência do Estado, mas uma determinada forma de Estado, no lugar da qual eles querem colocar uma outra forma de Estado. O Estado e a organização da sociedade não são, do ponto de vista político, duas coisas diferentes, que eu acho que é a crítica que ele faz a Hegel, né? O Estado é o ordenamento da sociedade. Quando o Estado admite a existência de problemas sociais, procura-os em leis da natureza, que nenhuma força humana pode comandar, ou na vida privada, que é independente dele, ou na ineficiência da administração, que depende dele. Enfim, é só um pequeno trechinho, porque eu acho que quando a gente faz essa análise que o senhor está fazendo, né, com relação à classe trabalhadora inserida nesse determinado espaço, né, eu acho que há também uma condução do próprio capital, no sentido de que ele conduz isso de uma forma historicamente dada, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, quando o Lula ganha, qual é o primeiro movimento que ele faz? Ele traz para dentro do governo os principais sindicalistas que tinham, né? Eu lembro que eu sou funcionário da Universidade Federal aqui, né, no Mato Grosso do Sul, e eu era do sindicato, né? E nessa época a gente percebia, né? E o Lula repete isso nessa greve que a gente teve esse ano, né? De colocar um sindicalista, né? Um exímio sindicalista para dialogar com os trabalhadores, porque ele sabe o que ele vai fazer. Então, nesse sentido, aí você vê, por exemplo, também, né? A casa da Sônia Guajajara, todos esses, vamos dizer assim, penduricalhos identitários, né, que caminharam junto na rampa do Planalto lá, né, são ministérios que não têm dinheiro, que não têm poder, que não têm, mas que são conduzidos, né, burocraticamente a seguir as regras, né, a partir da burocracia que o capital determina, né, do seu Estado, que o Estado é dele, né,
a se comportar. Os indígenas não querem participar de convenções climáticas, etc. e tal, no sentido que é o objetivo central, eles querem terra. Né? Eu moro aqui no Mato Grosso do Sul, os indígenas estão sendo dizimados pelos fazendeiros, né? E assim, ao vivo, na internet, né? Assim, os caras estão com armas, estão lá matando, estão dando tiro, e não acontece nada, né? Então é isso. Esse ano morreu mais lideranças indígenas do que no governo Bolsonaro. Né? Sim, e a Então, destruição assim, do Pantanal, né? Então, assim, só para trazer de volta, no sentido do que o senhor está colocando, essa questão da classe trabalhadora também entender quais são os limites, por exemplo, de uma burocracia sindical, Sim, né? exato, verdade. E de compreender que é o que o Marx coloca, né? A emancipação política ela é importante, mas mais importante que a emancipação política é a emancipação humana, né? E a gente não vê isso, né? E aí Perfeito, né? outra questão que eu queria colocar é sobre a questão do método, porque isso também me incomoda às vezes, né? Eu estava tentando ler o Hegel para entender um pouco melhor, né? Como Marx vai construindo, vai negando, né? Os pressupostos hegelianos, né? Não é possível, eu acho, porque assim, a social-democracia, o Marx, acredito que o Marx já denunciava, né? Os interesses da social-democracia alemã, né? A sua constituição. E como que essa social-democracia ela ganha pelo próprio capital num determinado momento, quando lhe interessa, que essa social-democracia, com seus pressupostos, ajam na sociedade, ajam na classe trabalhadora. Porque quando a gente não nega o capital, seja a burguesia interna ou externa, que para mim é capital, a gente se nega enquanto ser humano. A gente continua sendo alienado e a gente continua fazendo uma defesa dentro do processo de alienação, né? Então, por exemplo, você não vê nenhum sindicato que a gente faz, às vezes, reuniões aqui, apesar de eu não participar, a gente tenta ajuda a fazer formação política, né? Então, assim, é muito difícil você tratar do trabalho assalariado. Por exemplo, você vai colocar assim, a gente tem que entender as limitações do Estado e a gente tem que, por exemplo, defender o trabalho não assalariado. A gente tem que destruir essa forma de trabalho, porque é essa forma que nos conduz a uma certa, determinada forma de alienação, né? Então, é muito difícil isso, porque todo o pensamento sindical, ele foi construído historicamente a partir dessas bases dos pressupostos sociais-democratas, né? No qual você tem a aceitação, a possibilidade de ter as necessidades humanas atendidas no capitalismo. Eles acreditam nisso, assim, não é só uma escolha, por exemplo, assim, de moral de traição, sabe? É um entendimento da realidade mesmo. Existe sim, eu fui filiado ao PT aqui na cidade que eu moro, eu participei de alguns momentos históricos, mas assim, como a concepção teórica se constrói nesses espaços, nesse movimento, que acaba, depois de um determinado momento histórico, né, abandonada, porque daí é aquilo mesmo, é o dinheiro para comprar voto, a aceitação de que vale qualquer coisa, né, para manter alguns quadros nossos dentro do poder, a qualquer custo, enfim. Aí Não, isso é verdade. Já perde o sentido, já perde o sentido valorativo. Mas eu queria que o senhor comentasse para mim daí esses dois mas pontos. eu concordo. Foi bom você ter colocado isso, Sheila, porque você colocou um ponto de uma radicalidade, né? Agora, veja bem, esse texto do Marx é de 1843. E o Marx ele tinha uma visão radical das coisas. Então, ele estava fazendo a crítica do Estado político do capital, porque todo Estado do capital ele é um Estado político. Agora, isso é que eu penso. No socialismo, né, no comunismo, né, nem no socialismo, no comunismo,
você vai ter um Estado comunal, não é o Estado político. O Estado comunal não é nenhum Estado como a gente entende, né? Porque o que a gente entende hoje é o Estado político. Inclusive, no socialismo, que é a transição, você tem um Estado político, né? É por isso que é um campo também de contradições entre... Basta ver, por exemplo, aí é a minha leitura que eu faço, né? Na transição, você tem, né, a transição socialista, você tem Estado. O Estado é um Estado político, né? Só que é a ditadura do proletariado. No capitalismo, é um Estado político, só que é a ditadura da burguesia. Todo Estado político é uma ditadura. Agora, no comunismo, vamos imaginar, aonde você tem a emancipação humana, né? Aquela utopia, aquele ideal a qual nós somos impulsionados, inclusive pelas necessidades civilizatórias, no comunismo, você vai ter um Estado comunal. Estado comunal é algo que talvez a gente devesse procurar entender mais o que é que significa. Agora, Estado comunal significa que você não vai ter trabalho assalariado, você vai ter trabalho, mas não é o trabalho assalariado, é outro tipo de trabalho. É o trabalho emancipado, né? É outro tipo de relação social, né? Enfim, é um outro modo de organizar a sociedade, né? O Estado comunal, ele é a auto-organização dos produtores. Ele exige um tipo de subjetividade e, de um certo modo, nós não somos formados para isso. Nós não temos subjetividade para viver num Estado comunal. Nós não temos nem no trabalho que não seja o trabalho assalariado. É uma coisa impressionante como o marxismo, às vezes ele acha que esse processo ele é um processo espontâneo, não é espontâneo. Você tem que formar sujeitos para viverem sob essas condições. Quer dizer, o que é que o capital faz? O capital ele impede a formação de subjetividades emancipadas. Ele cria, todo dia ele está criando com esses mecanismos subjetividades estranhadas, para as pessoas quererem depender do outro, quererem depender da política, quererem depender do capital, né, naquilo que Kant falava, né, que o homem é um ser que sempre precisa de um senhor, né? Que quer dizer, esse é aquilo que a humanidade tem que superar. O Gramsci ele falava exatamente isso. Gramsci ele dizia o seguinte: olha, Marx ele não criticou só a economia política, não. Marx ele criticou a política, entendendo a política, o que é a política que Marx criticou, a política como sendo essa divisão entre governantes e governados. Quer dizer, como é que seria uma sociedade que você não tivesse essa divisão? Porque o capital ele reproduz isso historicamente há séculos, através do Estado político, né? E a democracia liberal, a democracia representativa, é a forma mais miserável do Estado político, né? Essa ideia de uma democracia comunal, né, ela nega, inclusive, esse elemento democracia, né? Quer dizer, o substantivo, né? Ele né? O adjetivo ele qualifica o substantivo. Então, um Estado comunal, esse comunal, ele nega, não é um Estado como nós conhecemos. A mesma coisa é uma democracia substantiva. Uma democracia substantiva significa que é uma democracia comunal. O comunal ele nega essa ideia de democracia, né? Porque a democracia é uma forma de ditadura. Coisa dialética, né? A democracia é uma forma de ditadura. Sim, a democracia liberal é a ditadura da burguesia, a democracia socialista é a ditadura do proletariado.
Mas agora, uma sociedade emancipada, só que ela precisa de sujeitos. E você tem razão quando você diz que as pessoas com quem a gente convive, nos sindicatos, no partido, na universidade, enfim, no nosso meio, elas são formadas enquanto subjetividades para o domínio, né? A subalternidade, a obediência. E no caso do Brasil, que é uma sociedade, é por isso que eu digo, agora a gente tem que entender as nossas origens, né? Olha a coisa importante da dialética, né? Entender a gênese, o desenvolvimento, para entender o resultado. A nossa gênese, né? E uma dica que eu dou para vocês é esse livro aqui, do professor Antônio Carlos Mazeu, que foi meu colega aqui na Unesp de Marília. Mazeu, ele analisa nesse livro as origens da autocracia burguesa no Brasil, certo? É um clássico, eu diria, né? Estado e burguesia no Brasil. Então, quer dizer, como é que se formou o Estado político no Brasil? Ele reforça todos esses pontos que o Marx criticou lá nas Grosas Críticas. Porque a nossa politicidade aqui, ela não é só uma politicidade estranhada. Você tem uma politicidade estranhada na França também, mas a França teve uma revolução, né? Degolou um rei. Você tem uma cultura cívica. Você tem um outro tipo de institucionalidade, de cultura, entendeu? Agora, entender, no caso do Brasil, a coisa é pior, é a miséria brasileira, né? É equivalente à miséria alemã, né? Mas eu diria até pior, porque a Alemanha, né, que, aliás, é muito parecida com o Brasil nesse aspecto, quer dizer, um país de capitalismo retardatário, né? Mas o Brasil é pior, porque o Brasil ele foi uma colônia. A Alemanha nunca foi uma colônia. A Alemanha foi e é um país imperialista, né? Não é mais porque não tem mais colônias a Alemanha, mas está na órbita do imperialismo, né? O Brasil ele tem uma formação que é essa politicidade que você critica, que o Marx critica, que você fez uma ótima observação, até para eu poder falar, né? Essa politicidade, quer dizer, o estado político do capital, ele é tão miserável no aspecto das condições, inclusive da produção de sujeitos emancipados, né? Quem tem que conhecer até para mudar, entendeu? Quer dizer, eu falo isso para a gente conhecer, para a gente poder trabalhar e saber os limites da nossa prática, inclusive daquilo que é o elo mais próximo, né? O que é o elo mais próximo? Isso é o Lenin que falava. O elo mais próximo, quer dizer, a política revolucionária tem que ter noção do elo mais próximo. Por exemplo, a questão geopolítica hoje é o elo mais próximo, né? Nós podemos não gostar do Nicolás Maduro, do que está acontecendo na Venezuela, certo? Mas se nós não defendermos a Venezuela desse ataque que está sendo feito pelos Estados Unidos, pelos países imperialistas, nós estamos perdendo esse elo mais próximo, que é a luta anti-imperialista. Essa é a questão que uma certa parte da esquerda não entende. Entendeu? Giovanni. Pois não. É porque a Nissan tem que sair, ela tinha uma pergunta, só para você poder talvez complementar. Nissan, por favor, Nissan, pode perguntar. Eu serei muito objetivo. Pode perguntar, eu respondo, fica gravado para não puder. Esse que é o problema, que o senhor é objetivo, eu não sou, a minha pergunta talvez fosse até meio retórica. Não, mas você pode fazer que eu vou responder, e mesmo que você não fique, está gravado, você pode ouvi-la, certo? Fica à vontade. Que aqui já são quase 11 horas da noite e eu vou precisar sair mesmo. Mas... mas assim, professor, talvez assim eu não agregue tanto depois dessa aula maravilhosa e de tudo que o senhor... Não, agrega sim, agrega sim.
Mas o que eu acredito, assim, que a gente tem nas mãos, assim, um grande desafio, né, na atualidade, que é saber lidar com o que o senhor chamou de irracionalidade, né, subjetiva, né, que tem cada vez mais se evidenciado nos discursos, nos comportamentos. A gente percebe isso claramente até pelos resultados eleitorais, não só aí no Brasil, mas aqui na Europa, no mundo inteiro, né? Então, assim, o que eu fico pensando e refletindo, porque é uma pergunta que talvez não tenha resposta, porque o desafio é tão grande, tão significativo, que por mais que a gente tenha uma consciência crítica e um posicionamento político que tem um viés, uma intenção transformadora, é muito difícil atacar esses vetores que o senhor fala, né, que faz com que tenha essa irracionalidade generalizada, não só por parte do ignorante, vamos dizer assim, no ignorante no letramento, né, no conhecimento intelectual, mas de uma forma muito geral, assim, da própria classe trabalhadora, né, inclusive quem tem uma educação mais avançada, que tem acesso ao conhecimento, tem acesso à cultura, mesmo essas pessoas, elas acabam reproduzindo esses discursos ideologizados e acabam defendendo os interesses de quem é totalmente contra elas próprias, né? Então, assim, o que a gente vê que numa sociedade capitalista, de forma geral, que se diz democrática, né? Como que a gente explica essas pessoas que são que é essa fração da classe trabalhadora, que é muito significativa, votar em partidos de extrema-direita, né? Então, eu acho assim, eu concordo com o senhor quando o senhor diz que isso, na verdade, é um transtorno ideológico generalizado, né? Porque somente isso explicaria o oprimido votar no próprio opressor, para que represente seus interesses, né? Então, assim, nós que temos um tipo de visão mais crítica, a gente olha para esse fenômeno e pensa, mas o que está acontecendo? Essas pessoas foram hipnotizadas, abduzidas, dominadas subjetivamente para agir contra seus próprios interesses, né? Então, assim, aqui o senhor fala muito aí do Brasil, eu confesso que eu tenho um asco tão grande do que tem acontecido, que é difícil para mim eu usar, até pronunciar o nome Bolsonaro, sabe? Então, assim, mas aqui em Portugal, por exemplo, né, tem o Chega. O Chega, ele nas últimas eleições, ele ganhou uma popularidade enorme, ele demonstrou a partir do resultado eleitoral que ele tem ganhado novos adeptos e tem ganhado corpo nesse cenário político, né, e não só em Portugal. Então, assim, isso eu acho que, eu digo que não só em Portugal, porque não só em Portugal tem acontecido isso, né, então, assim, mesmo numa sociedade aqui em Portugal, por exemplo, que é composta por uma grande maioria de imigrantes, de gente preta, precária, né, de forma geral, pessoas pobres, porque dizem que aqui nem é a Europa, né, Portugal não é considerada, é a periferia da Europa. Então, assim, mesmo essas pessoas, elas têm apoiado esse tipo de governo, e mesmo que a bandeira desse tipo de partido político seja pintada de discursos xenófobos, racistas, de retirada de direitos humanos até. Então, assim, mas veja, o Chega, ele é só uma expressão de uma tendência global, né? Então, assim, agora há pouco tempo, se a gente for pensar numa suposta solução para uma mudança de tendência nisso, né? Porque eu realmente não acredito. Eu acho que só tende a piorar. Mas se a gente for pensar
por exemplo, o que aconteceu na França recentemente, essa união dos partidos de esquerda, né? Mesmo que eles tenham ideias, projetos políticos divergentes e não se acertem politicamente em tudo, eles precisaram se unir forças para derrotar a extrema-direita, e, em certa medida, ela foi exitosa nisso, né? O problema que eu vejo é que a ideologia ela é tão forte, ela é tão premente na sociedade capitalista, de forma geral, que prega esse individualismo, essa fragmentação de classe, mas isso não acontece só entre classe trabalhadora e burguesia, e capitalistas, né? Eu vejo que isso acontece de uma maneira ampla, inclusive nos partidos políticos, que se veem como inimigos, né, disputando ali pequenos poderes, espaços de poder, etc., e aí eles ficam, como o senhor falou, né, nessa briga, nessa disputa ideológica, né, da burguesia, e não leva a nada, quer dizer, leva à ascensão da extrema-direita, né? Então, assim, como que a gente pode lutar contra todo esse fenômeno? E mais, né, o senhor tocou nesse ponto da educação que eu acho fundamental, né? Como que a gente poderia lutar contra esse poder do capital, né, que é tão premente, tão impactante na nossa sociedade, né, a ponto de alterar essa lógica de falta de letramento da sociedade de uma maneira ampla, de uma maneira geral, não estou falando só das camadas mais pobres, mais simples, mais ignorantes, eu estou falando de uma maneira geral, né, das pessoas, porque a classe média também elege essas pessoas, principalmente, né, elege esse tipo de partido, esse tipo de político. Então, como que a gente consegue promover uma consciência de classe que permita, em certa medida, uma mudança transformadora nesse quadro, né? Com todo esse ideário capitalista, ideologizado, de fragmentação, de individualismo, né? De esse discurso de empreendedorismo, enfim, né, tudo isso que a gente estuda já faz alguns anos e não acha resposta, sabe? Eu não vejo, eu sinceramente, eu sou bastante temerosa com relação ao futuro do meu filho, ao futuro Mas eu peço desculpas que eu não queria criar esse clima de desalento. Viu, Não, mas... Nissan? Eu não queria criar esse clima de desalento, inclusive com respeito ao futuro, porque o futuro ele está aberto, não tem, né? Eu tenho muito cuidado, mas eu concordo contigo. Você exatamente tocou no ponto que eu queria chegar, que é a questão do elo mais próximo. E você está discutindo o elo mais próximo, a questão da ascensão da extrema-direita no mundo. Aí a pergunta que fica é o seguinte: como nós podemos explicar isso? Para você combater, você tem que explicar. A nossa tarefa não é... porque isso aqui não é uma discussão partidária, nós não vamos tomar nenhuma ação, né, nenhum programa político aqui para dizer como é que nós temos que combater a extrema-direita. Agora, nós temos que ter uma leitura científica para entender por que a extrema-direita está crescendo na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos, né? Agora, eu não vejo a extrema-direita crescendo na China. Agora, o fato é o seguinte: o fato é que nós vivemos, né, numa profundíssima crise da democracia burguesa, da democracia liberal. Ela apodreceu, não tem choro nem vela, apodreceu. E os partidos em Portugal, Partido Socialista, né? Partido Comunista eu nem falo porque ele sequer se coloca na disputa. O Partido Social Democrata, o Partido Chega, quer dizer, todos são partidos da ordem.
São partido da ordem. Não vá pensar que a extrema-direita ela também faz parte da ordem. E não vá pensar que o PS e o PSD também faz parte da ordem. Eles disputam uma ordem. Na França, a mesma coisa. A esquerda, aquela esquerda que criticava a ordem, sumiu. A esquerda que você vê lá não é a esquerda que critica a ordem. Agora, o seguinte, a extrema-direita ela tem uma capacidade de lidar com essa insatisfação das massas com a ordem. Sim. Né? Porque as massas estão insatisfeitas. E aí, não é uma questão meramente... Bom, eu acho que eu posso ter errado, ou eu posso ter sido mal compreendido, não é meramente uma questão de um transtorno ideológico, que as pessoas estão como se hipnotizadas, sendo conduzidas para o mal. Não é isso, certo? O que há é o seguinte, vamos ser sinceros, né? As pessoas, as massas, estão profundamente insatisfeitas com a ordem, certo? Porque é uma ordem que não resolve os problemas dela. Quer dizer, a gente tem que entender o que é que faz uma pessoa se tornar bolsonarista no Brasil. Não é uma questão de problema mental. Eu diria até, não é nenhuma questão de ignorância, no sentido assim de que, não, se ela fosse para a escola, se ela soubesse ler, lesse mais, tal, ela não... Não é isso. Você está ligado a uma questão chamada necessidade, que é o que move a história. O que move a história é a necessidade. Então, quer dizer, é a necessidade. As pessoas, mesmo ela agindo contra elas vão ser obrigadas a se deparar com situações que elas são obrigadas a negar aquilo que elas próprias afirmaram. É uma dialética. A história é essa coisa mesmo, esse carro que é muito complexo da gente entender. A gente acha que tem uma linha aqui, mas as coisas... É tipo assim, o que é que a extrema-direita está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, isso fede. O que é que fede? Né? Em São Paulo, o que é que fede? O Boulos, cheirosinho, muito parecido com o outro candidato da direita, qual é o nome dele? Né? Parecido ali, Tabata Amaral, Guilherme Boulos... Nunes. E o Nunes. Parecido, vocês já viram, todo mundo parecido. Aí chega ali aquele bandido, mas é um cara que está contra a ordem, né? Que é o Pablo Marçal, diz, olha só aí, quer dizer, aquela população que está revoltada com aquele mundo que só reproduz privilégios, exploração e tal, eles vão olhar e vão dizer o quê? Quer dizer, não é uma questão de vamos dizer assim, né, que a própria ordem produz aqueles que vão criar uma crise muito profunda. É o caso da democracia liberal, que está afundando em todo lugar, porque tanto a direita como a esquerda não tem diferença. A esquerda chega lá em cima e faz a mesma coisa da direita, gente. E depois a gente fica criticando a extrema-direita. A extrema-direita, ela tem uma performance mais vamos dizer, suscetível das massas estarem votando nela, né? Mas aí é uma questão que nós temos que fazer, é resgatar a esquerda, porque a esquerda é o seguinte, esse processo de grande transformismo, ele abateu todo o Ocidente nos últimos 30 anos. Então, a esquerda sumiu. A esquerda ela adotou os mesmos discursos do empreendedorismo, né? Do sucesso, né? De todos esses valores liberais. Né? Você vê os valores liberais, sim. Então, e aí a gente vê, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, né? Na França, a Marine Le Pen está com um discurso muito mais avançado do que o do Macron. Na perspectiva da classe trabalhadora, está com um discurso muito mais avançado do que o do Macron, que é uma direita liberal cheirosinha, né, democrata,
certo? Mas é o cara que quer o quê? Quer cortar direitos previdenciários, direitos trabalhistas, né? Deu um golpe agora nessa esquerda que impediu que a extrema-direita chegasse. Aí o que é que ele fez? Quer dizer, a esquerda salvou o Macron da extrema-direita, certo? Mas ele não deu governo para a esquerda, certo? Quer dizer, é essa esquerda que, na verdade, ela está perdendo uma ótima oportunidade, né, de ela estar, sim, disputando com a extrema-direita a crítica da ordem, mas ela não faz isso. Por que ela não faz isso? Porque, por exemplo, em Portugal, o PS, né, ele não consegue, ele está até com medo do Chega, né? O PSD também. Por quê? Porque o Chega, ele mexe com um ressentimento social muito grande, né? E esses outros partidos da ordem não têm uma solução para isso. Porque esses partidos são aqueles que defendem o desmonte do Estado de bem-estar social, né? Basta ver o que o PS tem feito, o que o PSD tem feito, entendeu? Então, quer dizer, aí o que é que eles ficam? A estratégia deles é demonizar a extrema-direita, né? É lidar com essa consciência mítica entre, eles são demônio, nós somos... É o bem contra o mal, né? Entendeu? Quer dizer, e as pessoas, elas, às vezes, elas não percebem o que é por trás disso. O que é por trás disso. O que nós precisamos é de uma esquerda que combata tanto o liberalismo, né? A direita neoliberal que está aí, como a extrema-direita, mas de uma forma que faça diferença, né? Como em São Paulo, por exemplo, se a gente for ver um debate entre... Né, o que é que fizeram com o Guilherme Boulos para ele poder derrotar a extrema-direita, a direita neoliberal, né? Transformaram ele numa pessoa muito palatável para a ordem. Lula fez, né, esse processo de metamorfose, como ele próprio sofreu, e ele disse lá para o Boulos, diz, Boulos, você tem que se transformar para poder ser palatável para a ordem, porque nós temos que administrar a ordem. Foi isso que ele fez, né? E agora o que é que acontece? Evidentemente, muito provavelmente, né, você vai ter um segundo turno, né, uma possibilidade de ter lá um Pablo Marçal com Guilherme Boulos, né? Porque esse outro candidato da direita neoliberal é muito fraco, né? Agora, o fato é que as pessoas elas nos obrigam, nós, a ficarmos nesse plano mítico do bem contra o mal, entendeu? Quer dizer, como se não houvesse outra posição. E esse é que é o problema, né? A política, a pequena política reduzida a uma dimensão diminuta, né? Porque a dimensão diminuta é você ficar nesse plano mítico do bem contra o mal. Isso é resultado da pequena política, quando, na verdade, isso é uma construção, é um processo. Eu, particularmente, eu digo, olha, eu não vou me reduzir a ficar, né, acreditando que contra o pior eu tenho que escolher o ruim, certo? Isso daí é resultado da pequena política. A pequena política nos obriga a nós estarmos nessa coisa. Contra o pior, eu tenho que escolher o ruim, né? Eu diria nem o pior, nem o ruim, mas a gente tem que entender o que é que está em jogo no movimento em termos não nomes, não partidos, mas propostas. E aí a gente tem que, de um certo modo, estar entendendo melhor a política naquela dimensão do elo mais próximo. Porque, queiramos ou não, já que nós estamos no interior de um Estado político, nós temos que saber fazer política. Agora, uma política que ela tenha como parâmetro o seguinte: ir contra a ordem. Que ordem é essa? Essa ordem liberal, né? E aí é uma questão de um letramento, vamos dizer, de uma conscientização política, né? Que é um processo de aprendizado
para sair dessa mistificação, né, que nós temos hoje, porque a pequena política é um jogo de ilusionismo, né, de imagem, de performance, né, de valores que muitas vezes, e de muita hipocrisia, né, porque o PS ficar criticando o Chega, se esquece do que é que os governos do PS fizeram, né, com o povo português, né, se esquece do que é que eles, por exemplo, na França, né, aqueles que criticavam Marine Le Pen se esquecem que eles contribuíram para reduzir direitos trabalhistas, direitos previdenciários, né? E outra coisa, pior, hein? Na Europa a coisa é muito mais danosa, porque toda essa esquerda, hoje, que se diz contra a extrema-direita, é uma esquerda que defende o imperialismo, que defende que se continue o massacre em Gaza, né? Está do lado da Ucrânia, que está sendo dilacerada, né? Dos Estados Unidos estão matando todo um povo, né? Os Estados Unidos mataram todo o povo, a população ucraniana, né? Jogando para a máquina de guerra russa, porque os russos, evidentemente, tinham que se defender. Então, quer dizer, você tem uma esquerda, a esquerda europeia, ela está sendo dilacerada tanto no aspecto social, né? É por isso que a extrema-direita vai crescer na insatisfação social, né? A extrema-direita, ela só cresce onde tem satisfação social. E se tem satisfação social, a culpa não é da extrema-direita. A extrema-direita, ela apenas pesca nessas águas. Mas quem é que cria essas águas, né? Por que que Trump ele ainda corre o risco de ganhar de Biden? Se Biden teve todos esses anos para mudar essa realidade? Porque, na verdade, ele não mudou essa realidade. As pessoas estão insatisfeitas com aquilo que está acontecendo que é na sociedade americana, né? O aumento da pobreza, a desindustrialização, a corrupção, tudo aquilo que o Partido Democrata representa. Então, quer dizer, é claro que aqui no Brasil é a mesma coisa. O maior risco para o futuro não é a extrema-direita, não é Bolsonaro, é a política que a direita neoliberal está fazendo esse governo adotar, que vai abrir as portas, sim, para um bolsonarismo que não precisa ser Bolsonaro, porque a direita neoliberal aqui ela quer uma extrema-direita cheirosinha para conduzir a política dela, né? Então, isso é o maior risco, né? Porque o problema de Bolsonaro é que ele fede muito. A nossa oligarquia é uma oligarquia hipócrita e cheirosa. Ela quer alguém que seja como, né? Quer dizer, prefere Temer do que Bolsonaro, né? Mas Temer, o que Temer fez pelo Brasil foi pior. FHC foi pior do que Bolsonaro fez. Mas se criou toda uma mística de que ele é o demônio, entendeu? E ele, na verdade, é essa figura do lumpesinato político que ele acende pescando nessas águas escuras da corrupção da democracia liberal. Quer dizer, essa é uma visão crítica à esquerda radical para a gente não ficar nesse pêndulo maldito, né? É um pêndulo maldito que a gente vota na esquerda para combater a extrema-direita, aí a esquerda faz a política da direita e a extrema-direita volta, e a gente quer voltar de novo na esquerda. Quer dizer, enquanto isso, os problemas vão se avolumando, né? Aqui no Brasil a gente tem alertado isso, né? Pois não, Eris? Giovanni, tem a Sheila e o Elton que fizeram pergunta, como já está chegando no tempo, só para poder você ter aí a gestão. Aí já... Gente, é o seguinte... Eu vou pedir licença para a professora e para os colegas. Eu vou ter que sair da aula, mas muito obrigada pela tua elucidação. Muito obrigado pela participação, Nissan. Obrigado e até quinta. Eu também tenho alguém salir. Semana. Tchau. Então, gente, veja bem, essa aula está gravada, essa aula especial. Nós vamos prosseguir. Eu vou me disciplinar mais. Na próxima aula especial, eu vou falar menos e eu quero a participação de vocês, certo?
porque eu vi que a coisa começou né? A discussão ficou mais candente, então as pessoas participando, isso é ótimo. Só que eu falo demais, então vocês têm mesmo que levantar a mão. Agradeço o Erismar pela organização, a condução da coisa, né? E o Wellington e a Sheila, né? O Wellington, gostaria de fazer uma pergunta para você antes da gente terminar. Vai lá, Wellington. Na verdade, não é fazer pergunta, só colocar alguns dados, já que foi comentado, né? Só para quem está assistindo, né? O senhor falou da eleição aqui em São Paulo, né? Os dados de hoje, saiu no Globo, né? A pesquisa eleitoral, né? O Ricardo Nunes está com 23 pontos, o Guilherme Boulos 22, empate técnico. O que surpreende é que o Datena, sim, ele é candidato, para quem não conhece, o Datena, apresentador de programa, falastrão, tudo, ele é candidato pelo PSDB aqui em São Paulo, inclusive tem uma racha que teve aqui no PSDB, em relação ao nome dele. Ele está com 14 pontos, e o tal do Pablo Marçal, que o professor comentou, essa figura grotesca, tem os mesmos 14% do Datena. É isso que eu gostaria de comentar, isso. Olha só, o pouco tempo que ele apareceu na mídia, já, fazendo toda aquele mise-en-scène e lacrando em cima do Boulos, ele recebeu do zero, viu, Erismar, né? E todos estão aqui, já conversamos, ele saiu do 0 a 14 pontos praticamente em 15 dias. É isso que eu gostaria só de comentar, viu, professor, sobre esse que o senhor falou, nível de insatisfação. Né? Mas isso aí confirma, né? Confirma. Embora eu ache, viu, que esses dados ainda são muito prematuros, essas Sim. pesquisas às vezes não representam essa, né? Porque a sociedade é muito inorgânica. Exato. Nesse aspecto, né, de que as pesquisas também, algumas são viciadas, e que não... Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, mas as tendências são essas, né? Porque é uma tendência objetiva, gente. É por isso que eu evito torcer, que eu não estou torcendo por ninguém. Eu estou tentando ver essas tendências e tentando só, é o seguinte, alertar, né? Para que a gente faça uma discussão mais qualificada, para não ficar nessa torcida ou demonizando um ou outro, ou inclusive falando em termos de partido e de nomes, né? Porque são meramente representações políticas, né? A Sheila, inclusive, colocou aí, são representações alienadas de uma ordem, né? Que é a do capital. Agora, que a gente tem que lidar, porque é o elo mais próximo, né? A gente poderia ir para as montanhas e se fechar e sair dessa ordem, mas não tem nem montanha. Mas a gente tem mais, que é o seguinte, a gente tem que mais que entender isso daí, até para uns processos de formação, de discussão, a gente está colocando posições, né, que procurem entender esses elementos. O fundamental, o que mais me preocupa, e aí é para concluir mesmo, é a questão das ruas, é a questão da organização social popular, que é do movimento social. Isso daí sem esse personagem não tem saída, certo? A história é feita por esses movimentos sociais. É o movimento social que faz a história, não são as figuras, certo? As grandes figuras, os personagens, os homens, essa coisa né, que no Brasil tem muito uma tradição bonapartista, né, que a gente acredita muito que apareça aí um líder carismático, de forma nenhuma. O nosso líder carismático, ele simplesmente reproduziu uma ordem que ele pegou para administrar, né? Ele não fez história, certo? Lula, um dia nós vamos fazer uma revisão histórica. Quem fez história foi Getúlio Vargas, né? E mesmo assim cometeu suicídio. Agora, Lula não fez história. Lula simplesmente administrou algo que hoje está dando água para todos os lados. Sim. Mas é um cara que tem muito talento, de um carisma, de uma sociedade que tem um fundo muito, vamos dizer, sebastianista, né? Esperando alguém que a salve, né? Isso é a nossa miséria, a miséria brasileira. Eu, como cientista, essa avaliação que eu faço. Eu evito demonizar. Eu acho que
esse personagem que nós temos que estar entendendo com a sua complexidade, que é Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem que ser entendido com a sua complexidade. Ele não pode ser demonizado, nem pode ser divinizado, certo? Embora tenha um lado e tenha outro. A gente tem que entender, porque se a gente entender, a gente vai decifrar o Brasil, né? Porque ele representa exatamente tudo aquilo que nós temos de atraso, mas, ao mesmo tempo, de todos aqueles anseios que a nossa sociedade tem, anseios, necessidades, né, que existem ainda. Quer dizer, a sociedade está pulsando, apesar disso daí, né? Ela vive dando sinal, né? A sociedade, ela dá sinal. Ninguém olha para ela, ninguém olha para a sociedade, a gente olha só para as figuras, né? Para os personagens, ou para os números do Ibope, para as falas dos políticos, mas ninguém olha para a sociedade, nem a esquerda olha para a sociedade, gente. A esquerda está só naquelas elucubrações doutrinárias, daquilo que se lê nos grandes clássicos do marxismo revolucionário. Quer dizer, tem que olhar para a sociedade brasileira, na forma como ela está, porque é a partir daí que a gente vai construir o novo, né? E o novo está sendo feito, a gente queira ou não queira, viu? O novo está sendo feito, questão geopolítica, nós estamos vendo uma transição profunda no mundo, uma transição geopolítica, um embate às guerras, a guerra que é o grande demiurgo da história é a guerra, né? As grandes revoluções, elas surgiram no contexto de guerra. Basta ver Revolução Russa, Revolução Chinesa, né? Quer dizer, você tem isso daí. Agora, infelizmente, vamos torcer que não haja uma guerra nuclear, porque aí já é o fim da civilização. Mas a gente tem que entender que nós estamos vivendo um tempo de guerra. Isso mostra, né, que nós temos perspectiva assim, de mudança. Eu acredito, mas eu acredito assim, nesses processos exteriores. A Sheila, ela levantou as mãos, mas eu estou preocupado aqui com o meu tempo, gente, e vocês também, né? Porque eu disse que ia acabar às 19 horas, já está se estendendo, mas a Sheila quer falar mais alguma coisa, Sheila? Não, rapidinho. É só essa questão que eu estou colocando desde o começo, né? É uma determinação material ou é uma escolha do sujeito? Essa é uma questão que eu tenho também, entendeu? Porque, é uma determinação material e é uma escolha do sujeito. Ah, tá. Enquanto classe, coisas, né? Porque a escolha, ela é material. Quando o sujeito se escolhe, é parte de uma materialidade. A subjetividade é material. Certo? Sim, então eu acho que explica mais do que porque assim, não é só, por exemplo, uma escolha do Lula, é isso que eu quero colocar, né? Enquanto sujeito político dentro de uma ordem que tem uma determinação material, tem uma burguesia organizada, porque assim, a gente precisa também colocar o que é o processo eleitoral, né? Quem que constitui o processo eleitoral? É a miséria da miséria. Não se muda nada com a eleição. Não, então, é isso que eu estou querendo colocar, porque se a gente não entender a função e a essência do Estado, a gente vai ficar tentando achar resposta que precisa ter formação política, que a formação política de alguns sujeitos, né, da classe trabalhadora, vai fazer a transformação social, e não vai, né? É só isso. Obrigada, professor. Mas agora é uma coisa interessante, Sheila, porque, veja bem, essência e aparência, né? Quer dizer, a aparência é a forma de ser da essência, né? Quer dizer, se nós ficarmos só na essência, nós não fazemos política só com essência. A gente tem que fazer política com aparência. E a aparência, ela lida com essas determinações imediatas até. Quem achar que o imediato não é importante, quem achar que é só a essência, aquilo que é fundamental, quer dizer, a política, é como o Lênin falava, ela é a arte do elo mais próximo, né? É aquele movimento que você tem que fazer, que você tem que lidar com aquele movimento mais imediato, né? E nesse ponto, a gente tem que fazer essa dialética entre o imediato e o imediato, né? A minha crítica que eu faço ao lulismo é que ele renunciou ao imediato, ele abraçou o imediato. Aí vem a
essa coisa do grande transformismo, essa coisa do oportunismo, mas tem uma série de explicações para dizer o que foi que aconteceu, não apenas com o PT, hein? Você tem um processo no Ocidente, né, que desmontou a esquerda trabalhista, comunista, socialista, né? Quer dizer, e são determinações materiais. E é isso daí que a gente tem que entender, né? E essa dificuldade que nós estamos tendo na política hoje, ela é resultado dessas escolhas, as escolhas feitas pela pequena política, né? Porque a escolha poderia ter sido outra. Essa é a questão. Você tem uma margem da escolha, mas essa margem ela não é tão ampla, certo? Mas existe uma escolha. A história ela é feita com escolhas, mas sob determinadas condições. Eu diria que hoje as margens são menores do que era há 30 anos, né? É por isso que a gente tem que entender o que era para entender onde nós chegamos. Agora, mesmo hoje, você tem uma margem pequena. E essa margem pequena mostra que é um processo muito mais lento, talvez, da gente avançar. Por quê? Porque a gente vai ter que lidar com essas questões da contingência, né? Não apenas da necessidade. A necessidade está colocada aí. A insatisfação vai aumentar, a crise social vai, na medida que você tem populações que estão esperando uma série de situações. Você tem agora a ameaça de uma nova pandemia, sei lá o que vai ser esse monkeypox. Você tem uma crise que pode estourar lá fora, uma crise financeira, vai afetar aqui dentro. O Banco Central vai garrotear a taxa de juros, vai afundar o crescimento, a insatisfação. Quer dizer, você tem uma série de questões imediatas que os homens vão ter que fazer a escolha. A política é a arte de fazer a escolha, só que a nossa política ela está com essa miopia. Mas não adianta, tem que ser feita escolha, né? A sociedade vai ter que fazer. A gente, evidentemente, nós somos analistas. Não depende de nós. Não somos nós que vamos fazer a revolução, né? Quer dizer, a gente analisa para verificar os sujeitos e está nessa luta ideológica, está tentando contribuir um pouco, ter uma clareza, ter uma lucidez, né? Para não surtar, para não ficar numa situação como a maioria das pessoas estão perdidas, sem muitas vezes, e fica tudo naquela sombra, entendeu? Vê as eleições, fica aquelas torcidas loucas lá, como se aquilo fosse decidir, que, na verdade, não decide nada. Não decide nada. Porque, no fundo, a reprodução da ordem continua. Basta você verificar, a gente estava até comentando isso, o que é que mudou efetivamente entre Bolsonaro e Lula? Efetivamente, para a vida das pessoas. Salário mínimo, emprego, saúde, segurança, condições sociais. Ao contrário, você tem um cerco aí que mostra que tem alguma coisa que está enterrada aí na coisa. É por isso que a gente faz a discussão sobre o Estado neoliberal, porque o Estado político ele é uma estrutura mais rígida, certo? E isso é importante a gente entender essa diferença de governo, Estado, entre movimentos. Essa é a função desse curso, tentar dar o mínimo de lucidez para a gente não cair naquelas coisas patéticas que essas torcidas organizadas à véspera de eleição, né, com uma série de ilusões, a gente fazendo propaganda, uma coisa boba, né, a gente vê nas redes sociais, a gente diz, puxa vida, particularmente, eu acho que isso é uma tremenda estupidez, a gente vive no mundo da estupidez, ninguém discute mais os grandes projetos societários, né? Agora, está acontecendo na China uma inovação social, institucional interessante, mas ninguém discute. Por quê? Porque a mídia oculta, os partidos ocultam, a esquerda oculta, porque a gente tem uma esquerda liberal, uma esquerda estúpida, tão estúpida quanto a direita, quer dizer, elas se confundem, né? A direita neoliberal, porque a esquerda ficou tão transtornada com a extrema-direita que ela se fundiu com a direita, certo? Essa frente ampla causou um mal danado à esquerda, certo? Porque confundiu as coisas, a gente está defendendo o Xandão, gente. Eu nunca vi uma situação dessa que a gente fosse defender o indicado pelo Michel Temer no STF, fazendo uma política de desmontar, inclusive, os ritos de um Estado de Direito democrático.
Ah, não, mas para combater o Bolsonaro tudo serve. Quer dizer, é uma total falta de noção, porque se demonizou o homem e está se perdendo o conteúdo. Então, é isso que eu diria que a gente tem que ter uma qualidade e analisar essa situação, entendeu? Não torcida, certo? Quer dizer, a gente tem que entender a situação que está no governo, é um governo sitiado, tem que fazer a crítica do Estado, tem que entender a situação que está o PT. O PT é um partido complexo, é um partido, olha só, é tão complexo que ele reconhece a Venezuela, mas enquanto o governo não reconhece. Isso mostra que você tem dentro desse partido disputas, conflitos que vão se agudizar, hein? Isso daí vai se agudizar, eu diria que a grande questão é a disputa do futuro. É por isso que a gente tem que ter cuidado de a gente ficar, às vezes, não entendendo essas peças, né? Agora, esse movimento da política, vamos dizer, não é a política que eu estou falando aqui, eu não estou falando da política como um jogo de ilusionismo, dessas coisas aí, eu estou falando da política no sentido mais digno da palavra, quer dizer, a capacidade de nós organizarmos massas, pessoas numa perspectiva de classe, para fazer história, para lidar com mudança de estrutura, né? Isso daí é algo importante que a gente tem que fazer, e essa provocação é para isso, né? Eu queria o seguinte, gente, a gente vai prosseguir, gostei muito, na próxima, na aula, essa é a aula 3, na aula 4, aula especial, eu vou falar menos, agora eu quero que vocês anotem, tragam a provocação para cá, para a gente fazer uma coisa legal, uma discussão boa, né? E eu diria que isso é muito rico, porque o espaço que a gente tem é quase nada para fazer esse tipo de debate, sem ficar nas torcidas organizadas, certo? Entre um lado ou outro, como se fosse uma questão de torcida, e entender essas condições, né, que nós vivemos hoje, tá bom? Ok? Bom, só para parabenizar, né, e também os resistentes aqui, a Manuela, a Liane, a Sheila, a Ana Paula, né, o Elton, né, o Alex saiu e também a Nissan, mas foi muito importante esse espaço de resistência, né, do ponto de vista da gente refletir. Que bom que você está liderando esse projeto e esperamos que a gente possa prosseguir e termos aí uma boa caminhada para que haja multiplicação também, né, para que isso nas nossas ações, nos diversos espaços, a gente possa ser esse agente cultural de fazer esse debate, que não é fácil, mas tem que ser feito. Muito obrigado, um abraço para todos e a satisfação estar com vocês. Obrigado, Erismar, obrigado a todos, gente. Então, até a Obrigado próxima, a até a todos. próxima sexta, Tchau, gente, um próxima abraço.